Olá! Já pararam para pensar uma coisa bem curiosa? A psicologia tenta responder aquelas perguntas que a humanidade se faz desde sempre, né? Tipo, quem a gente é, por que a gente age de certo jeito. Essas questões são muito antigas. Mas a psicologia, como ciência, ela é super nova, quase um bebê. É um paradoxo incrível, né? E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, tem uma frase que é simplesmente perfeita. Foi dita lá em 1910 por um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus. Ele resumiu tudo de um jeito genial. A psicologia tem um longo passado, mas uma curta história. Guardem bem essa frase, porque ela é a chave de tudo que a gente vai explorar. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Um longo passado e uma curta história. Como é que uma coisa pode ser super antiga e ao mesmo tempo novinha em folha? Isso pode parecer só um jogo de palavras, mas não é não. Essa contradição leva a gente direto para o coração do desafio que é estudar a mente humana. E para desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai fundo nesse paradoxo do longo passado, curta história. Depois, vamos passar pelos grandes debates que formaram a psicologia. Na sequência, vamos entender o que é o espírito da época e como ele pode bagunçar a ciência. A gente também vai fazer justiça a alguns pioneiros que a história esqueceu. E para fechar, vamos descobrir o que de fato une esse campo tão diverso hoje em dia. Ok, então, vamos lá. Começando do começo. A gente precisa entender a diferença gigantesca que existe entre as perguntas filosóficas, que estão aí há milênios, e o momento em que a psicologia nasce como uma ciência para valer. E essa linha do tempo deixa o paradoxo super visual. Durante milhares de anos, a humanidade ficou só na especulação sobre a mente. Esse é o tal do longo passado. Aí, de repente, pá! Acontece a virada de chave, lá em 1879, com o primeiro laboratório de psicologia. É a partir daí que a curta história científica começa de verdade. Foi uma mudança radical. A gente saiu do campo da filosofia e entrou de cabeça na experimentação. Só que essa passagem para a ciência não foi nada tranquila, viu? Pelo contrário, ela foi construída no meio de debates acalorados, de discussões gigantescas, com perguntas tão essenciais que a gente debate elas até hoje. A primeira grande briga foi sobre a própria possibilidade da psicologia existir como ciência. A pergunta era, nossa, era quase uma bomba. Será que dá para estudar o nosso mundo interior, nossos pensamentos, nossos sentimentos? Será que dá para medir e analisar isso com o mesmo rigor da física ou da química? Muita gente achava que não, impossível. E aqui a gente vê essa divisão perfeitamente. De um lado, o filósofo Auguste Comte, que dizia com todas as letras, impossível, a mente não pode estudar a si mesma. Mas, do outro lado, veio John Stuart Mill e defendeu a ideia de que sim, era possível ter uma ciência da mente. E foi essa ideia que abriu o caminho para o Wundt lá e, bom, fazer acontecer. Foi uma vitória da ousadia contra o ceticismo. E essa discussão toda leva a gente para uma das perguntas mais clássicas que existem, uma que ultrapassa a psicologia, sabe? A gente nasce de um jeito ou a gente é moldado pelo que vive? É o clássico debate entre natureza e criação. E olha, essa briga não é de hoje não, é antiga pra caramba. Lá na Grécia Antiga, o Platão defendia que a gente já nasce com um monte de coisa pronta dentro da gente. Mas aí veio o aluno dele, o Aristóteles, e disse que não, a mente é uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco que vai sendo preenchida com as nossas experiências. Essa tensão entre o que é inato e o que é aprendido continua sendo um dos motores da psicologia até hoje. Só que tem um detalhe. Ciência não acontece numa bolha, isolada de tudo. Ela é feita por gente. E gente é influenciada pela cultura, pelas ideias e pelos preconceitos da sua época. E essa influência, às vezes, ela pode ser bem perigosa. O que nos leva a um conceito super importante. Esse conceito é o Zeitgeist. É uma palavra em alemão que significa o espírito da época. Para ficar mais fácil, imagina que é tipo um óculos que todo mundo de uma certa era usa sem perceber. Esse óculos define o que é certo, o que é errado, o que é normal. É um conjunto de ideias e preconceitos tão comuns que as pessoas nem notam que eles existem. E aí é que mora o perigo do Zeitgeist. Porque quando a ciência, de repente, confirma os preconceitos que todo mundo já tem, ninguém para questionar. Foi o que aconteceu com a pesquisa do Broca, que usou dados todos errados para provar que o cérebro das mulheres era inferior. E todo mundo acreditou, porque se encaixava no que a sociedade pensava. Aconteceu de novo com os primeiros testes de QI, que eram cheios de viés cultural e foram usados para justificar a discriminação com consequências trágicas e injustas. E já que a gente está falando de história, vamos dar uma olhada na lista oficial dos chefões da psicologia.
Em 1991, fizeram uma pesquisa para saber quem eram os psicólogos mais importantes de todos os tempos. E o resultado? Bom, é exatamente o que a gente esperaria, né? Wundt, Skinner, Freud, todos os nomes famosos. Mas, espera aí, vamos olhar essa lista com um pouco mais de atenção. Olhem bem para esses nomes. Notam algum padrão? E mais importante ainda, notam quem não está nessa lista? Quem é que está faltando aí? E essa pergunta leva a gente direto para a nossa próxima parte. Agora a gente vai começar a corrigir essa história. Vamos trazer para a luz as histórias de pessoas que foram sistematicamente apagadas dos livros de história da psicologia. Esse aqui é o Francis C. Sumner. Em 1920, ele fez algo histórico. Se tornou o primeiro afro-americano a conseguir um PhD em psicologia. Mas para ele chegar nesse ponto, nossa, ele teve que derrubar barreiras que a maioria das pessoas nem conseguem imaginar que existiam. E para a gente ter uma noção do tamanho do feito do Sumner, olha só esse número. Naquela época, de 10 mil PhDs que foram concedidos nos Estados Unidos, apenas 11 foram para pessoas afro-americanas. 11. Isso mostra não só o quanto ele era brilhante, mas o quão brutalmente injusto era o sistema. E tem um título de um livro que resume essa exclusão de um jeito potente e irônico. É o livro do Robert Guthrie, chamado Até o Rato Era Branco. É genial, né? Porque mostra como a psicologia, por décadas, simplesmente ignorou as contribuições de psicólogos negros e as experiências de pessoas não brancas. E esse apagamento não aconteceu só com os afro-americanos, não. As mulheres também foram deixadas de fora da história oficial o tempo todo. Essa lista que a gente vê aqui é só a pontinha do iceberg. São mulheres que criaram testes, desenvolveram teorias, fizeram contribuições essenciais, mas que raramente ou quase nunca levaram o crédito por isso. Então tá, depois de tudo isso que a gente viu, os debates, os preconceitos, as histórias que foram apagadas, fica a pergunta, como é que a psicologia ainda consegue ser um campo único? O que une tudo isso? É o que a gente vai ver na nossa última parte. Qual é a cola que mantém tudo isso junto? Porque hoje em dia, a psicologia é um universo. Tem a galera da clínica, da cognitiva, da social, da neurociência. São tantos galhos, tantas especialidades, que por um tempo rolou um medo de que a árvore da psicologia fosse se quebrar em 1000 pedaços. Então, de novo, o que é que mantém essa árvore inteira? A resposta, por mais irônico que possa parecer, é a própria história. É esse passado que todo mundo compartilha, com os acertos, com os erros grotescos e com todas essas figuras que a gente está redescobrindo agora. É isso que une todos esses campos diferentes. É essa herança comum que dá identidade para a psicologia como um todo. Isso tudo traz a gente de volta para o presente, com uma pergunta final para a gente pensar. A gente viu como o Zeitgeist, o espírito do passado, moldou a psicologia, para o bem e para o mal. Então, qual é o nosso Zeitgeist de hoje? Quais são as nossas crenças, as nossas tecnologias, os nossos valores que, agora mesmo, nesse exato momento, estão moldando o futuro da psicologia? Talvez de um jeito que a gente nem se dá conta? Fica aí a reflexão.